Glória a Jesus. Bendito Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Em Tua presença, Senhor, nos encontramos nesta manhã de quarta-feira para ministrar mais uma vez a Tua palavra, Senhor. Essa palavra, Senhor, que alcança os corações e que realiza, Senhor, os propósitos pela qual ela foi enviada, que transforma, que muda, que liberta, que dá vida, Senhor. E nesta manhã, Senhor, a Tua palavra alcance corações e produza neste coração mudanças, boas atitudes, vida nova, gozo, paz, e que a Tua graça se manifeste através da Tua palavra nesta manhã nos corações, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Meus queridos, eu quero mandar aqui a paz do Senhor para todos os irmãos da congregação ali do Buriti, a esses irmãos que estão conosco. Na verdade, eu estou com eles há mais de 2 anos. Que Deus abençoe cada um deles. A irmã Tica pediu para a gente mandar ali um alô, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero neste momento fazer uso da palavra de Deus, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, eu quero ler o verso 16 e o 17, em nome do Senhor Jesus. Diz assim um texto: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Apenas esses 2 versículos para a nossa meditação, dando aqui a continuidade a esse estudo na carta de Paulo aos Coríntios. Nós vemos no capítulo de número 3, no verso 1, nós falamos um pouco sobre Paulo. Falava aos irmãos que são carnais e não aos espirituais. Mais adiante, Paulo ele faz a relação do capítulo 1, que nós já estudamos há algumas quartas-feiras atrás, sobre quem é Apolo e quem é Paulo, a discussão que havia na igreja acerca de quem era realmente, ou a divisão que havia na igreja, e quem realmente eles gostavam. Uns gostavam de Paulo, outros gostavam de Apolo. Mas daí em diante Paulo ele chama a atenção, fazendo a menção acerca da planta. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Paulo ele disse que ele planta e Apolo está regando, mas o crescimento ele vem da parte de Deus. É Deus quem dá o crescimento. Paulo está falando acerca dos seus ensinamentos, assim também como Apolo, com a sua participação na igreja de Corinto, mas que nem ele e Apolo são alguma coisa, a não ser ministros do Evangelho. Eles não têm poder total de Deus nas suas vidas, eles são apenas trabalhadores de Deus, cooperadores no Evangelho, mas Deus é quem dá o crescimento. São eles que trabalham, são eles que plantam, são eles que regam, mas é Deus quem vai dar o crescimento. Então Paulo nos dá a noção de algo que tem que crescer, e é Deus quem dá esse crescimento. Mas adiante nós vamos ver Paulo trazendo essa noção, mais uma vez, de crescimento ou de construção. Paulo ele fala do verso 10 em diante, é de segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio, arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo está falando nesses versículos daqui para frente acerca de um edifício, de uma obra de construção. Paulo está dando aqui um ensinamento àquela igreja, no dias em que Paulo chega naquela cidade de Corinto, a anunciar o Evangelho de Deus. Quando Paulo se aproxima desta cidade, inicia a sua pregação, o Evangelho sendo anunciado,
Paulo ele está sendo oposto, está colocando ali os fundamentos na vida daquelas pessoas, os fundamentos da palavra. Paulo ele se identifica como segundo a graça de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a ordenança de Deus, o amor de Deus. Paulo se coloca como um sábio arquiteto, sábio construtor, para edificar na vida daquelas pessoas, não somente na cidade de Corinto, uma igreja, mas na vida de cada cidadão, daqueles que recebem este fundamento. E este fundamento, não existe outro fundamento melhor que esse, para uma vida boa, para uma vida moderada nessa terra, que é Cristo, aquele que se entregou por nós. Paulo está dizendo: eu coloquei este fundamento, eu apresentei estes alicerces para vocês, eu coloquei estes fundamentos como sábio arquiteto, segundo a graça e a misericórdia de Deus, para que vocês possam estar ou começarem uma construção acima destes fundamentos. Mas Paulo, ele é muito forte nas suas palavras, quando encerrando o verso 10, ele diz: mas veja cada um como edifica sobre ele, porque o fundamento principal é Cristo. Não há outro fundamento melhor do que Cristo para que nós possamos construir a nossa vida, uma nossa vida de cristão, uma vida com Deus. Então não existe um outro fundamento a não ser Cristo, porque tudo aquilo que nós conhecemos hoje sobre a palavra de Deus, sobre uma mudança de vida, sobre o amor de Deus, está relacionada a Cristo e a sua morte na cruz. É na cruz que Cristo revela, com ações, o seu amor verdadeiro para com as nossas vidas. Então esse é o fundamento que Paulo coloca. Este é o fundamento que Paulo coloca para que a gente possa edificar algo sobre esses fundamentos, sobre este alicerce. Mas Paulo ele diz que vejam cada um como edifica sobre ele. O fundamento foi colocado, mas agora nós devemos ter uma noção de como vamos construir acima destes fundamentos, dessas bases que foram dadas, ou que foram postas por Paulo na igreja de Corinto, postas por Cristo na sua morte. Nós devemos ver como nós devemos construir em cima desses fundamentos. E isso eu acho muito interessante para nós nos dias atuais, porque o fundamento ele foi posto, e agora a obrigação é lançada sobre cada um que deve continuar essa construção, a construção desse edifício, que deve dar continuidade a essa construção. A responsabilidade é minha e a responsabilidade é sua. Os fundamentos é Cristo, o alicerce é Cristo. Mas agora nós devemos, com sabedoria, colocarmos tijolo sobre tijolo, e devemos fazer isso, amados, com toda dedicação, porque a responsabilidade é nossa. Paulo ele está dizendo: o fundamento é este. Na base de qualquer construção, os fundamentos são essenciais. Os fundamentos são essenciais para segurar toda a estrutura. Em uma coluna que é feita, ela é feita ali a sua base, o radier, toda a estrutura na sua fundação, para que possa suportar todo o peso de uma construção. É colocada uma coluna, depois vem as paredes, as vigas, dependendo da construção, e das vigas ela distribui a força, o peso sobre as colunas distribui para o chão. Então, se não há um fundamento bem preparado, forte, não existe como uma construção em cima se manter. Mas Paulo já adianta o assunto dizendo que não existe uma outra fundação melhor do que essa. Mas daqui para frente, a estrutura, as paredes, o que vai ser construído depende de mim e de você. A estrutura é boa. Se porventura vier ter alguma fissura, alguma rachadura, alguma trincadura nas fundações ou na construção, ela não vem da base que é Cristo, mas ela vem daquilo que nós construímos
com as nossas próprias mãos. Então devemos ter cuidado naquilo ou material que devemos usar, a forma que nós vamos construir acima desse alicerce que é Cristo. Paulo está traçando aqui essa visão de construção, mas o que Paulo está dizendo é da nossa vida com Cristo, da nossa vida espiritual com Cristo, como nós devemos erguer ou dar continuidade às nossas vidas, à nossa vida espiritual, acima deste fundamento que é Cristo, que é a sua morte e ressurreição, o seu amor real, revelado através da sua morte. Todos nós recebemos essa fundação, mas agora devemos dar continuidade a essa construção. E essa construção, amados, ela deve ser construída com amor, com responsabilidade e total entrega da nossa parte. Muitos de nós estamos construindo a nossa vida fundada em Cristo de qualquer forma. Mas veja cada um como edifica sobre ele. A responsabilidade não é de todos, é de uma pessoa apenas, é sua. De como daqui para frente você vai passar a construir ou dar continuidade à sua vida em Cristo Jesus. No verso seguinte, no verso 11, ele diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi, ou do que está posto, qual é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. Paulo está aqui refutando alguns ensinamentos daquela época, que os homens estavam tirando ou tentando tirar esse fundamento que é Cristo para colocar um outro fundamento. Mas o fundamento prioritário aqui é Cristo, a sua obra, a sua morte, que ninguém pode de jeito maneira tirar esse fundamento, essas bases que é Cristo, que já foram colocadas e que nós devemos edificar sobre ela a nossa vida espiritual. E alguns tentam tirar este fundamento com as suas razões, com as suas vãs filosofias, com seus vãs pensamentos, as suas vãs doutrinas que não edificam, que não fortalecem ninguém. Então nunca podemos tirar estes fundamentos, até porque tudo já foi construído em cima. Existe uma história que fora construída em cima deste fundamento. Este fundamento é importante para a nossa vida espiritual, para a história da igreja e para todas as áreas das nossas vidas. Não há como tirar este fundamento mais. Então Paulo adiante, ele vai dizer: se alguém sobre este fundamento formar se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo lhe dá a lista de 6 materiais para a edificação em cima das fundações que é Cristo. Existe a obra de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha. Em uma construção são usados vários tipos de materiais. Mas o material que nós devemos usar, o que Paulo está de antemão tentando dizer, é que o material que nós vamos usar, ele deve ser coerente com o material da fundação. Nós não podemos construir em cima destes fundamentos que foram postos acerca do amor e da morte de Cristo. Podemos construir um edifício sobre eles de qualquer forma, ou de um material diferente daquilo que foi posto no fundamento. Devemos dar continuidade, não somente sobre o fundamento, mas com o mesmo material que fora posto no fundamento. Este material é um material de santidade, de purificação, de amor, de total entrega. Então nós devemos continuar essa edificação com o mesmo material, ou com aparentemente um material parecido com esse.
Mas o que nós estamos fazendo hoje é tentando continuar a construção, colocando em cima dos fundamentos materiais irregulares, que não se condiz ou não condiz com o material da fundação. É uma vida, querido, que nós estamos tomando, é o caminho que nós estamos trilhando, que é diferente daquilo que Deus nos ensinou através do seu Filho. Então a nossa construção, ela vai ficando um pouco fraca. Os fundamentos podem estar fortes, mas a construção daqui para frente, com os materiais que nós estamos usando, ela vai ficar fraca. E quem é o responsável um dia, se aparecer rachaduras e se esse edifício cair, as estruturas estão ali, a fundação está ali, mas nós vamos desabar, porque nós não usamos um material de qualidade, ou não estamos dando continuidade ao material da fundação. Nós aceitamos Cristo, isso é bom para nós, mas Paulo joga a responsabilidade para nós, de darmos continuidade a este crescimento. E este crescimento deve ser feito com melhor material. Oração, jejum, consagração. Uma vida boa, sem mentiras. Um crente sem arrogância no seu coração, sem raiz de amargura na sua vida. Uma pessoa que põe sobre este fundamento amor, paz, graça, mansidão. Alguém que vai construir com uma alegria, com amor ao próximo, como foi a lição que nós estudamos nesse trimestre, sobre os frutos do Espírito. Uma vida que revela a Cristo. Paulo está dizendo, se a fundação é boa, o seu material foi bom, que a fundação representa Cristo, então toda a construção deve revelar também a Cristo. Mas eu chamo a sua atenção para o modo de vida que nós escolhemos viver hoje, no século 21. É uma forma de vida, é um evangelho que nós pregamos ou que nós participamos, que é um evangelho barato, um evangelho falso. Eu não estou dizendo que a palavra de Deus é falsa, mas aquilo que nós optamos para nós, ou aquilo que nós aceitamos para a nossa vida, ou aquilo que nós queremos colocar sobre os fundamentos de Cristo, aquilo que nós achamos, isso é falso, isso é palha, isso é feno, isso é madeira que um dia irá apodrecer, que não revelam a Cristo. Será que a sua forma de vida hoje revela a Cristo? Será que a sua conduta, o seu andar, o seu falar revela Cristo na sua vida? Você pode até dizer que é crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, mas as suas atitudes, as suas mentiras, os seus disse-me-disses, os seus negócios fraudulentos, a sua vida cheia de corrupções, de mentiras, de engano, empresta a juros, mata, fere com a sua língua e suas palavras, é conhecido no seu trabalho como mentiroso, é conhecido na sua vizinhança, na sua rua, como alguém que gosta de fofoca, fala demais. Será que nós estamos construindo com material bom e revelando a Cristo? De jeito maneira. De jeito maneira, amados. A nossa vida deve revelar a Cristo, porque nós ainda somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas a forma que nós estamos lidando com o crescimento, a continuação da edificação, as nossas vidas, esse evangelho que nós que não foi o evangelho que Deus nos ensinou, que entregou para nós, mas é um evangelho adaptado para a nossa vida, para o nosso pecado, para dar ênfase e apoio
Ah, querido, Deus diz, Paulo está dizendo, não é para ser posto um outro fundamento além daquilo que já foi posto. É este fundamento aqui, é a palavra de Deus. É os ensinamentos de Jesus. E continuidade acerca dos apóstolos, dos 12 apóstolos de Cristo. Este é o fundamento, esta é a palavra. Mas nós estamos querendo transformar este fundamento em outro fundamento, que dê base para a minha vida errada, para a minha vida cheia de pecado, que eu vivo dentro da igreja, vivo a minha vida como cristão, mas que não há uma mudança de vida em mim, e que as minhas atitudes não revelam a Cristo. Há uma falha na tua construção, há uma falha, querido, nos tijolos que você está colocando. A vida que você está vivendo não agrada a Deus, não revela a Cristo e nem agrada aos homens dessa terra, porque a sua função para aqueles que devem revelar a Cristo, trazer sabor a esta terra, a este mundo e trazer luz, não está funcionando. Não há como devemos mudar este fundamento, mas a prova da nossa construção, ela deve ser bela. Nossa vida. E até dizemos que nós somos, ou o material que nós usamos é de fogo, é de ouro, é de prata, de pedras preciosas. Mas vai chegar um momento que essa obra irá passar pelo fogo, a prova do fogo. Aí é que muitos irão perecer na prova do fogo. As nossas obras irão perecer na prova do fogo, porque nós estamos maquiando a nossa construção. Fazemos as paredes de tijolos, de palha, de feno e damos uma pintura de cor de ouro e de prata, de pedras preciosas. Vamos mais adiante. Somente de pastores, de pregadores, de ministros, de mestres que pregam um evangelho diferenciado. Não, Paulo chama a atenção para o individual, para cada pessoa que tem a obrigação de construir uma vida com Cristo ou acima do evangelho que Cristo anunciou, das boas novas que Cristo anunciou. A responsabilidade é nossa, e essa obra nossa passará pelo fogo. Diz os versos que nós lemos: não sabeis vós que somos templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então este templo que deve ser construído, essa edificação deve ser boa, para que o Espírito de Deus habite em nós. Nós estamos vivendo uma geração que está longe do Espírito Santo, que o Espírito de Deus há muito tempo está batendo na porta do teu coração. Porque nós expulsamos ele da nossa vida com as nossas ações pecaminosas, errôneas. Muda a tua atitude, muda a tua vida, crente. É o Espírito que deve habitar nas nossas vidas. Sabe o que Paulo disse? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Ninguém faz nada diante de Deus e na sua obra para ruim ou para bom e fica impune disso. Vai pensando que a vida que você está vivendo hoje de mentiras e falsidades, destruindo o templo do Espírito Santo, que é a sua vida, vai ficar impune diante de Deus. Não. Pensa que ir para a igreja e viver uma vida na igreja e outra no mundo, e nada está acontecendo com você, você pensa que está tudo bem. Não! Deus está preparando o momento certo para trazer a sua sentença. Está esperando o momento em que o cálice da ira dele transbordar. Aí você vai conhecer quem é Deus. Nós conhecemos Deus em parte, amados. Nós conhecemos o Deus bondoso,
o Deus amoroso, o Deus que dá carro, o Deus que dá casa, o Deus que abre porta, é o que é pregado nas músicas, que dá mais uma ênfase na vida do ser humano, que faz com que os olhos dos homens deixem de ver os pés de Cristo e olhar as mãos. Deus, ele é justiça. Deus, ele se ira. Deus, ele se vinga. Ah, você não sabe quem é Deus. Se nós viermos destruir o templo, Deus irá não destruir o templo de Deus. E esse templo, Paulo diz que sois vós e ele é santo. Eu quero parar por aqui nesta manhã, mas que nós devemos ter cuidado com a vida que nós estamos vivendo. Eu estou trazendo essa reflexão acerca da carta de Paulo aos Coríntios, porque os coríntios viviam uma vida na igreja, mas uma vida longe de Deus. Viver uma vida na igreja não quer dizer viver uma vida com Deus. Viver uma vida na igreja não quer dizer ir morar no céu. Viver uma vida na igreja não quer dizer viver uma vida cheia do Espírito Santo. Cantar no coral da igreja não quer dizer ser cheio de Deus e ter um lugar no céu garantido. Colocar uma gravata no pescoço e consagrado a obreiro, pastor, evangelista, presbítero, missionário, sei lá, não quer dizer que eu tenho uma vida cheia de Deus e vou morar no céu. Vai chegar um tempo em que o Senhor vai dizer para aqueles, e eles vão dizer, na verdade, para o Senhor: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não fizemos maravilhas e sinais. E às vezes vai dizer para ele: apartai-vos de mim, que eu nem vos conheço. Porque o Senhor, ele não reconhece aquele. O Senhor não reconhece aquele que canta na igreja, essa mesma boca que louva aparentemente a Deus, é a mesma boca que sai palavrões, mentiras e engano. As mesmas mãos que são levantadas dizendo que vão abençoar alguém, que aponta para o céu como dedo de profeta, é aquele mesmo que aponta para acusar o irmão. É aquela mesma mão que bate no rosto de alguém. Os mesmos olhos que veem a graça de Deus na igreja, aqueles mesmos olhos que veem pornografias. Nós estamos vivendo uma vida dupla. É isso que Deus e que a sua palavra, que o Espírito Santo, ele quer combater. É isso que Paulo está tentando fazer. É isso que Deus quer nesta carta na sua vida. Mudança de vida, coração aquebrantado, transformação. É isso que Deus, ele quer de cada um de nós. Quero orar em nome do Senhor Jesus. Pai, eu entrego nesta manhã todos os seus servos que ouviram a tua palavra. Eu sei, Senhor, que não é uma palavra evangelística, mas é uma palavra de socorro, uma palavra de salvação, ó Pai, para aqueles que estão dentro da igreja e que precisa de uma mudança, que precisa, Senhor, de salvação também, porque o caminho que nós estamos trilhando, Senhor, é um caminho diferente daquele que tu nos ensinaste lá atrás. Tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, Senhor, é um caminho diferente que tu ensinaste lá atrás. Que possamos voltar, Senhor, ao princípio, à raiz, aos alicerces, à base, à estrutura, Senhor, que é a tua palavra. Que possamos vivê-la, Senhor, integralmente, na sua totalidade, e aplicá-la na nossa vida. Não da forma que nós achamos, mas da forma que o Senhor revelou para nós. Pai, salva vidas, transforma elas para a honra e glória do teu santo nome. Amém.